A Petrobras quer furar um poço de petróleo na foz do rio Amazonas, na margem equatorial brasileira. Você ouviu essa notícia? Vem comigo. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Geomante, o seu canal de geologia e geopolítica do petróleo. Hoje vamos falar sobre o tema que está em voga na mídia, a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O IBAMA não concedeu a licença para a Petrobras explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Mas, antes de tudo, o que é a exploração de petróleo? Na indústria do petróleo existem duas principais etapas, a exploração e a explotação de petróleo. Nós costumamos chamar de EIP, exploração e produção. Enquanto explotar significa produzir, retirar o recurso de lá de dentro, explorar significa pesquisar, sondar. Então, a etapa de exploração consiste em levantamentos sísmicos e perfuração de alguns poços, porque poço é muito caro. E esses poços servem para confirmar se existe petróleo e gás. A bacia da Foz do Amazonas não é na Foz do Amazonas. Isso é um clickbait. Não existe boto cor-de-rosa passando do lado da sonda de perfuração, aldeias indígenas nas margens do rio olhando uma plataforma de petróleo. Não existe isso. É muito longe. Assim como na bacia de Campos, não está dentro do município de Campos. Na bacia de Santos, a bacia de Santos não está na cidade de Santos, não tem sonda de perfuração lá no litoral de Santos, gente. A bacia de Santos vai de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até Santa Catarina. Como existe uma cidade importante ali chamada Santos, se deu o nome para toda essa bacia geológica de Bacia de Santos. A bacia da Foz do Rio Amazonas está lá entre Pará e Amapá, até a divisa com a Guiana Francesa. Ela faz parte das bacias da margem equatorial brasileira. O que é a margem equatorial brasileira? É a margem do Brasil voltada para a linha do Equador. Isso é um termo geográfico. Enquanto do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, nós temos a margem leste brasileira, porque todo o litoral está voltado para o leste. Isso é um nome geográfico. Então, alguns blocos de exploração foram colocados ao longo dos últimos anos para que empresas brasileiras ou estrangeiras pudessem vir sondar, explorar, confirmar se existe petróleo, ou seja, é uma fase de estudos. Nós estamos falando desses blocos aqui, quase na divisa com a Guiana Francesa. Particularmente, não é a primeira vez que a Petrobras vai perfurar um poço de petróleo por ali. Eu mesmo já embarquei em uma sonda para perfurar um poço naquela mesma região, na divisa com a Guiana Francesa. Mas isso eu não posso falar, é uma outra história. Novamente falando, é a distância de Vitória ao Rio de Janeiro, não em linha reta, pela BR-101. O Foz do Amazonas Marítimo 59 é esse bloco aqui, ó, bem pertinho da fronteira com a Guiana Francesa. Esse bloco, o FZA M059, ou seja, Foz do Amazonas Marítimo 59, foi licitado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, na 11ª rodada de licitações de petróleo e gás lá em 2013. Os vencedores do leilão para esse bloco foram a BP, British Petroleum, que era operadora com 70%, e a Petrobras, com 30%. A BP e a Total, a companhia francesa, arremataram diversos blocos em parceria com a Petrobras. Sim, eles vêm para cá fazendo parceria com a Petrobras, porque eles precisam de uma sócia que tenha o conhecimento da região, sem que a Petrobras fosse operadora de nenhum desses blocos. O FZA M59, a princípio British Petroleum 70%, Petrobras 30%, tudo isso lá em 2013. Após alguns anos sem conseguir cumprir o programa exploratório contratado com a ANP, a Total e a BP aos poucos passaram a operação dos blocos para a Petrobras, por considerarem sua parceira mais competente para a atividade de licenciamento ambiental e etapas iniciais de exploração. Por fim, a Total vendeu todas as suas participações ao perceber que o licenciamento ambiental do bloco poderia ser um entrave e as empresas precisariam pagar multas estipuladas pela ANP por não cumprirem com os compromissos exploratórios. Dessa forma, hoje, a Petrobras é operadora do bloco
FZA-M059 em parceria com a BP, além de ser operador em outros blocos na região com a mesma parceira. Então podemos ver que há 10 anos as empresas estão tentando cumprir a etapa de exploração na bacia da Foz do Amazonas, porém sem sucesso com as licenças ambientais. Na mais recente negativa do IBAMA, é notória a afirmação de que há ausência de um AAAS, Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Mas o que é isso? O AAS é um instrumento que foi instituído pela Portaria Interministerial do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia, número 198 de 2012, com o objetivo de subsidiar as ações governamentais com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento estratégico de atividades e empreendimentos de exploração e produção. Para cada AAS é constituído um Comitê Técnico de Acompanhamento, CTA. O Ministério de Minas e Energia demanda à ANP que contrata uma empresa de consultoria e eles constituem um Comitê Técnico de Acompanhamento. Em alguns casos, a empresa de pesquisa energética, EPE, assume essa função de contratante. O Estudo Ambiental de Área Sedimentar, EAAS, é o estudo principal que subsidia o AAS. Então, segundo a Portaria 198/2012, a responsabilidade desses estudos pertence ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente. No artigo 6º diz: a responsabilidade pelo desenvolvimento do AAS é compartilhada entre os Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo único. Caberá ao MME, ouvido o órgão ambiental competente, a seleção das áreas sedimentares para a realização da AAS, considerando o planejamento do setor energético. No artigo 7º, a responsabilidade pela elaboração do estudo ambiental de área sedimentar e pela operacionalização das consultas públicas será do MME, que poderá executar o estudo direta ou indiretamente. Ou seja, esse estudo não é de responsabilidade das empresas, mas sim da União, e deveria ter sido feito antes das áreas terem sido colocadas em leilão. Na ocasião, o processo de outorga dos blocos ofertados foi subsidiado por pareceres do Grupo de Trabalho, que contou com o IBAMA, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, e considerou que o bloco FZA-M59 estava apto a ser ofertado pela ANP. Outros pontos curiosos são, por exemplo, a enorme estrutura de resgate de fauna e combate a derramamento de óleo que estava sendo exigido nos documentos do IBAMA. Uma vez que ainda não tem certeza de que existe petróleo ali, as empresas elas não querem, não tem como fazer um grande investimento para montar essas estruturas, sendo que elas não têm certeza que tem óleo ali. Então, botar ali uma grande quantidade de navios, bases em terra, pessoal, prontos para lidar com derramamentos de óleo, sendo que você ainda nem sabe que tem óleo ali, é uma estrutura que as empresas estão considerando bastante exagerada. A sondagem de um poço exploratório tem riscos, porém, para que ocorra um vazamento de óleo diretamente do reservatório de petróleo, exige uma série de condições incomuns. Primeiro, tem que existir petróleo. Segundo, ele tem que existir ali em quantidades e condições tais que sua pressão lá no reservatório seja suficiente para que esse petróleo jorre sozinho, sem a ajuda de nenhum tipo de equipamento. Isso se chama poço surgente. Terceiro, todos os equipamentos de segurança da sonda precisam falhar para que ocorra um blowout, ou seja, o petróleo jorre descontroladamente através do poço e coloque a sonda de perfuração em risco. De fato, foi isso que ocorreu lá na Deepwater Horizon, a plataforma operada pela BP, British Petroleum, lá nos Estados Unidos, no Golfo do México. Talvez a fama que a BP conseguiu tenha pesado nas decisões do IBAMA e por isso a BP optou por passar a operação do campo para a Petrobras. Por fim, esse óleo precisa atingir a costa para que seja realmente causado um desastre ambiental dessas proporções, que vai afetar ali a flora, a fauna, aldeias, cidades, a pesca. E a distância da área que vai ser perfurada até essas áreas sensíveis é muito grande. A distância daquela área até a foz do Rio Amazonas, que é a área mais sensível,
é de 500 quilômetros. Mas fica a pergunta: o IBAMA está errado? O país passa agora por um momento de rejuvenescimento da questão política, a legislação ambiental voltando a ser aplicada à risca. Então, a política ambiental do país sendo reconstruída. E o IBAMA, que é um órgão eminentemente técnico, mas também de cunho político, visto que todas suas diretorias são indicações políticas, o IBAMA ele precisa sim mostrar para as empresas e para a sociedade que a política ambiental voltou a ser cumprida e exercida no país. Por outro lado, as empresas cobram que, por ser uma área diferenciada, o IBAMA esteja cobrando coisas além do que é previsto na legislação, esteja cobrando coisas a mais do que a lei, do que as regulações do CONAMA prevêem. Então, as empresas têm criticado, nesse ponto, o IBAMA. A Petrobras vem sim cumprindo todos os requisitos legais para o licenciamento do bloco. Inclusive, não creio haver no mundo nenhuma situação par onde uma empresa tenha criado uma infraestrutura tamanha de emergência e de ressimulação numa fase tão inicial de exploração, onde nenhum poço ainda foi perfurado, onde não tem muita ideia se vai ter petróleo naquela área. Então, normalmente as empresas não fazem essa estrutura toda quando você não tem nem certeza se tem petróleo ali. E a Petrobras já se predispôs a fazer de antemão. Vamos ver como vai se desenrolar essa história. Eu acredito que vai ser liberado sim, porque a Petrobras já está fazendo mais do que a legislação pede. Em breve teremos mais novidades sobre esse caso. Curtam o vídeo, compartilhem com quem você acha que quer saber mais sobre esse assunto. Se inscreva aqui no canal para você receber mais informações sobre geologia e geopolítica do petróleo. Até a próxima. Submergir.